Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Dando continuidade aqui, agora já na aula 7, né? Bem avançado. É o primeiro módulo que a gente chega até na aula 7, mas por uma boa causa, uma causa justa, inclusive, nós estamos já falando sobre a família cristã. E aqui no nosso material, na página de número 111, nós iremos falar sobre a formação dos valores morais no lar, tá? Então, a formação dos valores morais no lar. Nós temos aqui como subdivisão dentro do capítulo, que é preparando os filhos para o mundo e para Deus. É um pouco assim, abrangente falar preparando os filhos para o mundo, mas aqui diz respeito a prepará-los de modo que eles não estejam afastados do mundo profissional, do mundo acadêmico, né? De modo que a igreja não pode proibir que o cristão, principalmente o jovem que está aí no seu nascedouro do mundo profissional e acadêmico, para que ele fique somente com exclusividade na igreja, né? Não pode privar ele do seu crescimento social. Nós, apesar de sermos cristãos, mas somos inseridos em uma sociedade, e a sociedade, ela conta conosco, né? Seria muito fácil servir a Deus só dentro da igreja, né? O desafio é lá fora. Então, nós devemos preparar nossos filhos para o mercado lá fora, para que quando ele estiver lá fora, ele possa se comportar diferente dos do mundo, e ele possa ser sal na terra e luz no mundo. E aí lá ele consiga propagar o evangelho. Então, como se dá o preparo dos filhos, né? Os filhos, eles são preparados, como diz aqui no nosso material, primeiramente em casa, né? O preparo, ele se dá em casa. Então, somos nós que preparamos. Nós quem? Os pais preparam. Mas os pais precisam usar um recurso para preparar os filhos. O recurso é pautado aonde? Na palavra. Tá certo? Então, vamos lá. Aí tem aqui o capítulo 3, fala sobre a formação dos valores morais no lar. E aí nós temos aqui o ponto 3.1, preparando os filhos para o mundo e para Deus. E o 3.1.1, que é ter um conceito verdadeiro de Deus. Nesse conceito, nós trouxemos aqui, junto com algumas outras referências bíblicas, nós temos aqui a do salmista Davi, no Salmo 145, verso 18, quando ele diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Né? Nisso a gente percebe que se os pais eles estiverem compromissados com a verdade, Deus estará perto. Ele está perto pela verdade, pela sua palavra que é a verdade. Né? Então os pais, tendo compromisso com a verdade, logo eles conseguirão transmitir para os filhos o caminho da verdade. Isso no modo geral, seja cristão ou não. O cristão principalmente, porque ele tem a verdade propriamente dita, né? A palavra de Deus. Mas o não cristão, ele tem a verdade que é a verdade empírica, né? O que ele já aprendeu na vida, as lições da vida. E aí ele vai mostrar o caminho da verdade. A verdade no empirismo. Já o cristão, ele tem a empírica, mas tem também a verdade da palavra. Tá certo? E aí nós temos essa responsabilidade ainda maior. Ainda aqui nesse ponto, ele vai tecer relacionado à criança. Porque como ele está dizendo que é para preparar os filhos, né, para o mundo e para Deus, então ele vai fazer um recorte dos filhos na fase da infância, ainda quando criança, porque é lá onde começa, né? Para quem nasce no berço evangélico, como a gente fala, é lá que começa. Então vamos aqui, ainda como criança, ele diz assim,
O conhecimento de Deus revelado ao ser humano é justamente aquele que satisfaz a fome da natureza espiritual e resulta em adoração e obediência inteligente à sua vontade. Aí ele começa. A criança pode aprender que Deus existe, que a ama e quer cuidar dela, que criou todas as coisas, inclusive ela mesma, e quer se relacionar com todo ser humano, e que a oração, aqui é onde vem o ponto, a oração é a forma regular de conversar com ele. A criança precisa entender que pode ser e fazer tudo o que Deus quiser, que Deus quer que seja e faça. Boa, gentil, amorosa, exatamente como ele é. Apesar de terem crescido na igreja, algumas crianças já nascidas no berço evangélico, algumas crianças provenientes de lares cristãos não possuem uma boa compreensão sobre Deus. E aí ele faz essa observação. Então aqui a gente percebe que a criança, ela pode e deve aprender sobre Deus. Aonde? Em casa. E um dos métodos que o autor vai trazer aqui para a gente, para que os pais transmitam o conhecimento de Deus para as crianças, é através da oração. Ele começa nesse sentido. Por quê? E aí ele vai mostrar que é através da oração que a criança ela vai entender que Deus, ele é um Deus tão grande que está no céu, mas é um Deus que se relaciona, é um Deus que ouve, é um Deus que atende. E isso a gente vê que é muito patente em meio às crianças, né? A gente percebe que as crianças elas oram crendo, elas oram acreditando de fato que aquilo ali é Deus vai ouvir e vai responder. É muito incrível. Acontece demais para nós que somos pais ou para quem tem irmãos menores, sabe muito bem do que é esse ponto. Eles acreditam de fato que Deus ouve a oração e que Deus vai atender. Então, eles oram com fé. É algo assim singular de criança, né? Muito impressionante. E aqui ele mostra que os pais têm esse papel de começar o ensinamento pela oração. Aí ele diz assim que apesar de terem crianças crescido na igreja ou nascido em berço evangélico, ainda assim, algumas não têm uma boa compreensão sobre Deus. E isso já é uma falha onde? Na criação, né? Por ela não ter uma boa compreensão sobre Deus. É bem verdade que alguns pais também têm essa deficiência, né? Às vezes os pais já aceitaram a Jesus já na idade, depois que a criança já estava crescida, né? Existem vários fatores. Tem pais que só aceitam Jesus lá, quase idoso. Então, não devemos imputar sobre ele essa responsabilidade no que diz respeito ao ensinamento cristão, né? Mas o ensinamento da verdade, isso ele já precisa ter, né? Os pais têm que ter essa responsabilidade. Mas o que nos chama a atenção aqui é que alguns lares cristãos de crianças no lar cristão, já nascendo ali, também tem esse déficit do conhecimento sobre Deus. E isso já é um ponto que nos chama a atenção, puxando para a responsabilidade dos pais no que diz respeito a comportamento, ensinamento, conduta e exemplo que ele dá em casa. Entendeu? São fatores preponderantes que podem afetar ou interferir diretamente nesse conhecimento que a criança possa ter de Deus. Ela vai conhecer sobre Deus à medida que fala, mas ela vai conhecer à medida que ela vê. Isso é muito importante para os adultos, né? Passando aqui, mais adiante, ele vai dizer aqui que muitos pais creem que crianças não entendem os grandes mistérios da religião. E aí, por isso, eles evitam falar de algumas doutrinas bíblicas, porque acham que as crianças, elas, por serem despreparadas para aprender, não vão compreender. Só que aí vem o saudoso e renomado teólogo Charles Spurgeon, ele que escreveu o seguinte, que insisto
ele abre aspas, né? Insisto que não há doutrina da palavra de Deus que uma criança capaz de receber a salvação não consiga entender. Se houver qualquer doutrina muito difícil para uma criança, é antes uma falha de conceito do professor acerca dela, do que da capacidade da criança de entendê-la, desde que ela seja realmente convertida. Cabe a nós tornar a doutrina simples para a criança. Então, se a gente for notar, nos nossos cultos, por exemplo, na atualidade, foi instituído um momento ou um local chamado de salinha para a finalidade de um cultinho. Qual é a ideia? A ideia inicial era porque diziam que as crianças não compreendiam a pregação, porque a pregação era para os adultos, e a criança não entendia. E outro falou assim, que era porque as crianças não deixam os pais prestar atenção. E aí, nem as crianças compreendem, nem os pais entendem, porque estão de olho nas crianças. E aí surgiu a questão do cultinho. Só que quando foi surgida a questão do cultinho ou salinha das crianças, foi também proposto e foi indagado o que seria transmitido para elas lá, já que estavam retirando do ambiente de culto e colocando em uma sala separada, o que seria transmitido para elas. E aí vieram várias propostas, várias sugestões, e dentre elas disseram, não, a salinha, ela é para ser a extensão do culto. Se está no horário de culto, está no ambiente geográfico do culto, então precisa também realizar culto lá na sala. E aí foram várias discussões, e quando as igrejas começaram a adotar esse modelo, elas começaram então a ter uma deficiência na equipe, no corpo docente, nos irmãos, nas irmãs que iriam para lá para conduzir este culto, né? Então, pela deficiência de alguns, começaram então a incutir brincadeiras. E dessas brincadeiras desandou. E alguns até chegou num ponto que aconteceu de retirar as crianças do templo, colocar na salinha, e lá na salinha nem ter culto e nem brincadeira. Houve uma época que estavam fazendo, era momento de meditação. Só que meditação sem palavra. Aconteceu uma vez, aqui mesmo, de colocar as crianças tudo deitadas, apagar as luzes e ficar tudo quietinho. Sem nenhuma mensagem, sem nada, só para meditar. Então assim, ficaram, as crianças obedecem, né? Ficaram. E aí começou-se então a ser questionado, né? O que estão fazendo lá atrás? Então deixa aqui mesmo. Aí os pais começaram a reter as crianças. Não, eu vou deixar meu filho ir, não. Deixa ele aqui mesmo. E aí começou-se então a se esvair o cultinho e vai falar. Isso foi uma decisão de separar as crianças. Uma questão mais geral, né? Isso, geral. Na reunião geral, foi discutido o que seria passado lá. Entendeu? Na reunião geral. Depois que foi separado para ter a salinha, cultinho e tudo, e o que foi discutido, para ser transmitido lá, aí pronto, aí não teve mais reunião, deixou a cargo de cada congregação. Então, cada congregação ficou responsável por passar as diretrizes de como se daria, se haveria necessidade ou não, e se houvesse, o que passaria, ficou a cargo da própria congregação. Entendeu? Essa... Pensando assim, se foi algo do nosso ministério, se foi algo... Não, é geral. Geral, amplo, bem amplo. No âmbito evangélico, né? E aí as igrejas que adotaram fizeram dessa forma. Como se dará aqui? E aí ficou a cargo de cada dirigente, ou supervisor, ou pastor, enfim. Ficou a cargo. É tanto que tem igrejas que nem tem. Né? Do mesmo campo, tem congregação tem congregação que não tem. Mesmo campo. Né?
Não tinha, né? Tinha. Do mesmo campo, né? Pois é. E tinha crianças lá na tua? Tinha, né? Só não tinha um cultinho. Não tinha escolinha, né? A salinha, né? Então, assim, alguns colocam como impedimento achando que a criança não entende o que os adultos estão falando, né? É porque a compreensão da criança é um pouco diferente, aliás, bem diferente da dos adultos, né? Você vê a criança ali meio distraída, aparentemente distraída, brincando, correndo, alguma coisa, mas ela está atenta no que está rolando em volta, né? Ela está escutando. Ela está escutando. Você fala uma coisa aqui, ela está escutando. Ela sabe o que está se passando em volta dela. Então, nesse contexto, a gente começa a perceber que a criança, ela tem algumas habilidades, além dos adultos, né? Ela consegue estar ali brincando, aparentemente distraída, mas ela está atenta, está ligada. Ela está percebendo o que está acontecendo em volta. Então, ela percebe sim. E aí, Charles Spurgeon, ele diz que se uma criança não conseguir compreender o que está sendo falado, aí, se for uma doutrina muito difícil para uma criança, ele diz, talvez seja uma falha no conceito do professor acerca dela. Então, assim, ele coloca a culpa no professor, né, na didática, ou no conceito, no que está sendo falado, enfim, ele bota a culpa ali, e não na criança. Ele diz que a criança ela tem, sim, plena capacidade de compreender o que o adulto está falando. E aí, ele diz assim, cabe a nós tornar a doutrina simples para a criança, ou seja, falar na linguagem dela, né? Aí, eu pontuei aqui destaquei alguns pontos para que a gente possa tentar ser sucinto. Ainda na página 112, no parágrafo 2º, vai falar assim, a criança precisa aprender acerca de Deus, conforme ele se revela nas Sagradas Escrituras. Então, a criança ela precisa aprender. Por que a gente está falando muito de criança? Porque a gente está falando no contexto de preparando os filhos para o mundo e para Deus. E aí os filhos, o recorte foi feito lá nas crianças, né? Não pegou os filhos adultos, não pegou os filhos já como diz o ditado, já barbado, né? Não pegou os filhos criança. Então a gente está falando muito da criança nesse contexto, tá certo? Então vamos aqui, aí a criança precisa aprender acerca de Deus conforme Ele se revela nas Sagradas Escrituras. Basta ser o quê? Fiel ao texto. Seja honesto ao texto. Do jeito que mostra no texto, passe para ela. Não se preocupe se ela vai entender assim ou assado, não. Isso aí já é a cargo do Espírito Santo. Do jeito que está no texto, passe para ela. Passando para ela, pronto, o Espírito Santo se encarrega do restante. Não altere o texto, né? Do jeito que está lá, passe, pode passar, não se preocupe. Eu já fiz isso, uns testes em casa, como eu tenho 2 filhos, quando eles eram menores, aí eu explicava alguns textos da Bíblia, eu tentava incrementar, ficava mais difícil para mim. Eles ficavam assim, mas como pode? Mas não sei o quê, e não sei o quê, começava a fazer indagações. Aí eu comecei a falar do jeito que está lá. Inclusive, um dos que eu fiz essa experiência e entenderam de imediato foi na conversão de Paulo. Onde diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Aí aquele contexto ali. Aí pronto, entenderam facilmente. Até um certo tempo, anos depois, eles ainda lembravam, até no local, lá em casa, falassem, aí papai, lembra quando o senhor falava bem aqui assim, ó, pra gente, de Saulo? Aí, Saulo, por que você me persegue? Ainda lembra, né? Ou seja, do jeito que está na Bíblia, passei, compreendeu, pegou, depois foram ler o texto e entende a história. Então, assim, às vezes a gente é que pensa que eles não estão entendendo, mas eles estão entendendo. Então, é melhor passar do jeito que está no texto. Seja fiel ao texto, que dá tudo certo. O Espírito Santo se encarrega do restante. Aí diz assim, que a comunhão contínua com Deus, ainda no mesmo parágrafo, tá? A comunhão contínua com Deus no lar, a hora das refeições, a hora de dormir, em momento de estresse e de necessidade, são lembretes diários de que Deus está ouvindo, né? Isso aqui mostra que a criança ela está atenta a esses momentos. Por exemplo, ele está falando aqui do jeito que Deus se revela nas Escrituras. A criança está pegando. E aí ele está dizendo aqui que a comunhão contínua com Deus, de quem? Dos pais.
a comunhão contínua com Deus. Os pais tendo essa comunhão com Deus. Em qual momento? No lar. Em que ocasião? Na hora das refeições. Claro que aqui ele traz aquela cultura, sei lá, da Inglaterra, né? Que os pais sentavam, cercavam a mesa para sentar, todo mundo junto, né? No Brasil a gente não tem muito essa cultura, né? Os horários que determinam. E se alguém ao menos vai sentar para comer, né? Se não vai comer, né? Por aí, para onde está. Mas enfim, aquela reunião ali, é ali onde é o momento em que os pais têm para transmitir, sem precisar sequer pregar a palavra, mas só o comportamento, só vivendo aquilo ali, é o momento de transmitir. Os filhos, eles estão pegando, estão vendo ali os dois juntos, eles observam isso. E aí ele está dizendo que nas refeições, na hora de dormir, no momento de estresse, olha, até no momento de estresse, os pais com raiva, os filhos estão de olho, estão vendo ali o comportamento, né? Como é que reage diante disso. Tudo isso é observado, né? Vocês que moram com os pais observam isso, não? Sim? Né? Vocês sabem quando está com raiva, quando estão brigados? Sabe? Né? Percebe, né? Pois é. Então, assim, até esses momentos, você está revelando a comunhão com Deus. Se você tem ou não. Né? Se está em dia ou não. Na hora que você cobrar seu filho, você tem que estar em verdade com o que você está cobrando. Perfeito. Na hora que os pais forem cobrar dos filhos, ele tem que ter propriedade para isso, né? O filho não faz uma vez. Aí em casa, se estressou, solta um. Aí diz, escapuliu aqui. Né? Aí não dá. Lá na frente vai falar, uma psicóloga aqui, ela vai se pronunciar, vai falar sobre isso aí, né? Aí não dá, né? Que exige que não fale palavrão, mas na hora que está estressado, fala. O pai viu falando uma vez, você está aprendendo isso aí? Em casa não vejo, não sei, na escola foi, pode parar de fazer isso aí. Tá vendo? Ou seja, ele teve propriedade para dizer, em casa não foi. Em casa não foi, Tá vendo aí? Exatamente, viu? Muito, muito importante isso. Já pensou se você tivesse visto em casa? Qual propriedade que ele teria para repreender, né? Como em casa ele sabe que não tem, ele diz, onde foi que você aprendeu isso aí? Em casa não foi. Entendeu? Isso é muito bom. Então vamos aqui. Aí diz assim que a imagem final que a criança terá de Deus vai sendo construída gradualmente em todas as fases. Portanto, o comportamento dos pais é o fator determinante para que seus pequeninos aprendam que Deus é real e está presente. Né? Então, o comportamento dos pais é um fator determinante. Tá? Em seguida, falando agora sobre compreender a natureza do mal, as crianças, ela entende ou não a natureza do mal? O mal existe ou não? Elas entendem? Entendem. Elas entendem o que é para fazer e o que não é para fazer. Elas entendem. É incrível, né? Elas entendem, elas sabem. Aí, ele vai dizer aqui que o pecado fez e faz com que o ser humano fuja precipitado da presença de Deus. Porém, a vocação divina no ser humano continuará atuando em sua consciência. O pecado não extingue a consciência, mas a danifica, tornando-a insensível ao Evangelho. Perceba que quando o homem pecou, qual foi a primeira coisa a primeira ação dele diante de Deus? Se esconder, né? Agora é uma coisa intrigante. O pecado foi cometido pelo homem. Deus não teve parcela no pecado. Não foi ele que induziu o homem a pecar. Então Deus não teve culpa. O culpado foi inteiramente o homem. Só que o homem acabou que descontando em Deus. Como assim descontando em Deus? Se escondendo de Deus. Colocando em cache
o seu relacionamento com Deus. Tipo assim, não vou me relacionar com Deus porque eu pequei. Deixou Deus de lado. E ficou do lado do pecado. Entendeu? Dá para entender? Deus foi que ficou, tipo, prejudicado na história, prejudicado assim, porque no sentido de perder alguém que estava se relacionando, por causa do pecado. Dá para entender? Assim é a pessoa lá fora. Inclusive, eu quero até falar isso aqui, se vocês se lembrarem, me ajuda a lembrar sobre isso, no próximo módulo, sobre evangelismo. E quando a gente aborda uma pessoa, chama para aceitar Jesus, a primeira coisa que ela diz é que não estou preparada. Na mente dela, o que ela está querendo dizer? Ela não está preparada. É porque Deus merece muito mais e ela não está no nível para entregar para Deus? Ou é porque ela vê que ela está muito envolvida com o pecado, de modo que ela não se sente capaz de se aproximar de Deus, por conta do envolvimento dela no pecado. E ela quer se libertar para depois chegar até Deus. Dá para entender, não? São duas premissas muito parecidas, mas são distintas uma da outra. E aí, geralmente, na mente dela, elas estão envolvidas com muita coisa e elas querem se resolver. Para depois que se resolverem, elas tomarem uma atitude, né, de servir a Jesus. Só que, como ela está envolvida com o pecado, ela não vai conseguir se resolver. Ela está envolvida com o pecado. O pecado vai cada vez mais distanciar ela de Deus. Porque essa foi a ideia principal e inicial lá no Éden. Assim que o pecado entrou no coração do homem, a primeira coisa que fez foi separar ele de Deus. E Isaías 59:2 vai falar que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Entendeu? Então aqui ele está mostrando que o pecado fez e faz com que o ser humano fuja precipitado da presença de Deus. Porém, a vocação divina no ser humano continuará atuando em sua consciência. Apesar de ter pecado, mas ainda fica a consciência. Legal, né? É um cuidado de Deus, né? Que apesar de ter pecado, mas a consciência ainda fica lá. A pessoa está toda envolvida no pecado, mas lá no íntimo ela sabe que ela está errada. Lá no íntimo ela sabe que ela precisa de Deus. Lá no íntimo ela sabe que ela tem que procurar Jesus. Ela diz, eu tenho que ir para a igreja. Entendeu? Eu era assim também. Antes de aceitar Jesus, eu falava, na minha mente, falava assim, eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja, é assim. O ter que ir para a igreja, na minha linguagem, é o aceitar Jesus, né? Pode falar. Você já aceitou Jesus? Você já Uhum. Porque você fala no seu coração que você está no copo gelado e adverte, né? Você se sente aquele peso. Aí quando você não aceita Jesus, é igual a gente teve uma aula de horas sobre a graça perdida. A graça que Deus derramou antes de aceitarmos a Jesus, que nos faz ser impulsionados a tomar essa decisão. Até para tomar a decisão também, então, são nossos sim, mas ainda há um percurso, como se fosse acertando nossa vista, para a gente enxergar alguns caminhos. Eu estou dando o caminho errado, mas eu estou dando o caminho certo, se eu quiser ir. Tem esse sentido. Exatamente. Tem aqui também, nós vamos chegar lá. Mas, tá alinhado, viu? Tá alinhado. É isso aí. É bem delicado, eu até botei uma observação, que é entrar no campo da soteriologia, né? Mas é bem delicado, mas a gente vai chegar lá. Espero que dê. Então vamos avançar, mas é nesse sentido, realmente. Aí vamos avançar. E diz assim, que o pecado não extingue a consciência, mas a danifica, tornando-a insensível ao Evangelho. É isso que acontece com as pessoas, né? O pecado danifica, tornando a pessoa insensível. Você fala, ela está meio com a mente cauterizada, né? Aí que na página 113, no segundo parágrafo, a criança levará algum tempo para entender o conceito de pecado. Neste tempo, ela precisa ouvir falar de quê? Do amor de Deus.
Na idade em que a criança já tem esta consciência, se pode ensinar que certos comportamentos machucam as outras pessoas e a ela própria. Isto a levará a requerer ou a querer fazer o bem, mostrando que machuca. Por exemplo, qual é o ensinamento que se dá para as crianças, né? Faça isso não que machuca, faça isso não que dói, é assim? E ela não entende, né? Doeu é tanto que quando uma criança vê outra criança que foi, sei lá, caiu, aí ela chega, inocentemente, e pergunta assim, doeu? Né? Já viram? Ela diz, doeu. Ou então ela tenta consolar a outra, mostrando que ela tá bem, ó, nem dói, ó, não dói não, dói não, chora não, dói não. Uma criança com a outra, entendeu? Ela entende essa linguagem de se doeu ou não doeu. Então a linguagem que os pais podem usar para os filhos, para as crianças, no sentido do pecado, é dizer que o pecado para a linguagem da criança, obviamente, né? Ele é como se fosse um machucado que não tem aparência, mas está machucado por dentro. E isso dói. Dói aonde? No coração de Deus. Entendeu? É um ferimento em Deus. E aí o corpo em si, você não vê. É tanto que Adão e Eva, quando comeram do fruto, tudo normal, né? Não aconteceu nada, tipo assim, né? Que a princípio eles entendiam que ia comer e morrer, né? Eu imagino Eva pegando, comendo e... Não. Tu tá sentindo aí, Adão, tu tá sentindo alguma coisa? Não, normal. Você come aí também, ele comeu. Normal. E viu que não aconteceu nada, aparentemente, né? Porque nada físico, né? Exato. Abriu os olhos de ambos, viu que estava nu e bateu logo a vergonha. E o temor de Deus, né? O temor no sentido de ter medo, né? De Deus. Então, assim, perceba que a queda foi aí, né? A morte foi aí, não foi física. Fisicamente, tudo normal. É assim que acontece com o pecado também. Fisicamente está normal. E hoje em dia, até aplaudido você é. Né? As pessoas elogiam, incentivam, provocam, querem que faça. Vai, só uma vez, vai, não tem nada não, ninguém está vendo não, vai. Entendeu? Então, assim, você é até estimulado a fazer. Só que, uma vez que fez, no mundo físico, não aconteceu nada. Mas no mundo espiritual, houve uma destruição gigantesca. Um retrocesso, uma queda, uma morte. Entendeu? Mundo espiritual. E aí, para você reconstruir de novo, demora. É um preço alto. Tem as consequências, né? Ainda tem as consequências, é verdade. Não é só algo espiritual, né? Que tem as consequências no mundo físico também. Tem os seus efeitos. Então vamos avançar. Conhecer e receber o plano de salvação de Deus. Tanto Deus Pai quanto Deus Filho e o Espírito Santo estão envolvidos no processo salvífico do ser humano. Né? Embora a Trindade odeie o pecado, mas ela ama o ser humano. Aí aqui na página 114, só virar a página, aí diz assim, a criança precisa entender que a salvação envolve nossa transformação. A salvação envolve uma transformação, segundo a imagem moral e espiritual de Cristo, e que compartilharemos de sua natureza essencial, conforme discorre lá em Romanos 8, 29. Ser salvo significa vir a possuir finalmente a plenitude de Cristo, que é tudo para todos. Efésios 1, 23. A salvação é produzida pela operação do Espírito Santo, que nos molda segundo a natureza moral de Cristo. Então, segundo a natureza moral de Cristo, ela vai nos moldando a perfeição da salvação, né? Sendo aperfeiçoados em Cristo. O primeiro campo fértil para o anúncio do Evangelho é o nosso lar, a nossa família. Bem no início da vida, a casa, alma da criança, ainda não foi manchada nem danificada. É neste campo que Jesus deve ser introduzido, antes que as obras da carne, que estão descritas lá em Gálatas 5, 19 a 21, controlem sua vida.
O lar foi a primeira instituição divina e Deus deseja salvar todos os membros da família. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é salvar todos os membros da família. Champlin e Bentz comentam que a ideia principal parece ser a de que o propósito do casamento é fortificar o povo escolhido por Deus pela descendência que resultará dos casamentos. Podemos e devemos começar a evangelizar por nosso próprio lar. Isso não significa que todos os nossos familiares optarão por Cristo. No entanto, todos terão a oportunidade de ouvir o Evangelho e, portanto, a oportunidade de aceitar Jesus. Então, esse dever que nós temos de propagar o Evangelho para o nosso lar, ele pode ser através do nosso testemunho. Certo? A gente pode pregar? Pode. Uma reunião de família, aquela confraternização, aquele momento que está a família reunida, aproveite aquela ocasião, convoque ali, pessoal, vamos fazer uma oração para a gente comer, né? Vamos orar, porque fulano de tal, pega algum parente que está internado, alguém que está longe, fulano de tal, está precisando, vamos orar, entendeu? Sim, convoque, faz aquela chamada, funciona. Ou se ficar muito tímido para isso, chama para um louvor, bota um louvor para tocar, né? O louvor, ele é uma mensagem, vai de encontro, mas não fique acanhado, não fique recuado, não fique, porque você é o porta-voz de Deus ali na sua família, e aquela é a sua família, né? Lute por ela, porque se você se preocupar mais com os de fora e esquecer os de casa, você estará pecando. Paulo diz que é um pecado. A gente deve dar prioridade aos domésticos, né? E ele fala os domésticos na fé, no sentido dos irmãos, mas se a gente não amar os da nossa própria casa, nós também estaremos pecando. Então, a ideia é que nós venhamos ser luz ali dentro, ser a referência para eles. Quando eles estiverem numa situação delicada, eles possam lembrar de você para contar com você. Entendeu? É nesse sentido, né? Aí Champlin vai dizer que talvez esse tenha sido o propósito inicial, a ideia principal. Aqui, avançando, já no ponto 3, ponto 1, ponto 4, vai falar sobre aprender a fazer uso dos meios da graça. E aí mais adiante ele vai dizer que a regeneração, logo mais embaixo, a regeneração do ser humano é uma obra efetuada por Deus através do Espírito Santo, pelo qual o ser humano recebe a vida pessoal de Deus, transformando sua mente, seu coração e sua vontade de tal maneira que sua inclinação para consigo é mudada, pondo Cristo no centro de sua vida. Veja se não é isso que acontece conosco. Aconteceu e deve acontecer continuamente a regeneração, né? Aqui é fazendo uso dos meios da graça. Então, um dos meios que Deus usa pela sua graça é nos regenerar, é nos fazer nascer de novo, né? Alguém poderia dizer assim, em um momento difícil da vida: ah, se eu pudesse nascer de novo. Eu escutei muito essa frase, né? Ah, se eu pudesse nascer de novo. O que ela está falando com isso? Ela está querendo dizer que se ela tivesse outra chance, né? Se ela tivesse outra chance, ela não faria aquilo, ou evitaria chegar até lá. E aí é o momento da gente apresentar uma nova chance, né? Ou seja, você tem a chance de nascer de novo, né? E isso eu entendi logo no começo, né? Quando eu comecei a buscar ir para a igreja, né? Eu queria nascer de novo. E aí vi que em Cristo nós temos essa oportunidade de nascer de novo. E todo... É verdade. Nascer de novo todos os dias, né? Aí, essa regeneração, ela acontece, como ele diz aqui, que é como se fosse a vida pessoal de Deus transformando a nossa mente e o nosso coração, né? É tipo a gente incutindo ali a mente de Cristo, né? De fato, no mundo espiritual,
Pode ser isso mesmo. A mente de Cristo, é nós adquirindo a mente de Cristo, é o que é. É Ele, nós recebendo a vida dele em nós. Dá para entender? Essa mudança. Aí, aqui ele sugere a leitura de Tito, no capítulo 3, versículo 4 ao 7. Ele vai falar sobre o processo que Deus nos chama, nos tirando das trevas para a luz. E aí tem um processo de peregrinação, e ele vai trabalhar isso. Sugiro a leitura, não vou fazer agora, para a gente poder remir o tempo. Mas ele fala nesse sentido. E ainda é proposto aqui nesse ponto a respeito dos meios da graça, é proposto um contraste que ele faz a respeito da salvação e para obter-se a justificação. E aí ele diz assim, que no processo salvífico existem termos que são de difícil compreensão para quem? Para a criança. Mas aqui para nós, não é só para a criança, né? Que tem termos que até para os adultos é difícil, né? E aí principalmente esses que ele pontuou aqui. Ele diz, como, por exemplo, o amor de Deus, a graça, justificação, fé, arrependimento, regeneração e perdão, né? Eu conheço crente de mais de 50 anos de fé que até hoje não consegue entender o perdão. Diz que perdão, homem nenhum pode perdoar ninguém, só Deus. Complicado, né? Complicado, porque aí eu digo assim, é Deus, mas Ele nos deu essa virtude. Ele deu de nós essa graça. Os fariseus perguntaram também, indagaram, não foi? Quem é esse para perdoar pecado? Se só Deus pode perdoar. Aí Jesus diz, para que sabe que o Filho do Homem tem poder. Ou seja, Ele tem poder. E Ele nos outorgou esse poder. Entendeu? É simples assim. Ele nos outorgou o poder de também fazer aquilo que só Deus pode fazer. Ele nos deu esse poder. É por isso que uma pessoa que estiver em qualquer situação e nós como cristãos chegarmos até ela e orarmos por ela, algo acontece na vida dela. Como assim? Eu tenho esse poder? Tem. Deus nos outorgou. Quer ver outro poder que Deus outorgou, que é só Ele que faz, mas Ele outorgou para nós? Orar por alguém aceitando a Jesus e essa pessoa ser salva. Entendeu? Quem é que pode fazer isso? Né? Não é só Deus, mas Ele nos deu esse poder também. A gente pode orar por alguém e esse alguém ser reconhecido no céu. A pessoa, você não é nem conhecido no seu bairro todinho, mas você tem essa autoridade outorgada por Deus de orar por alguém e esse alguém ser conhecido no céu. Né? É tremenda, não? É algo assim maravilhoso. Eu fico muito maravilhado. Eu fico assim, Senhor, que quão grande graça o Senhor nos deu, né? Quem somos nós? Conheço nem todo mundo da minha rua, mas eu sou conhecido no céu. Hã? Era. Para a igreja. Deixa lá, para eles fazerem. Eu dei para eles esse poder, né? Aí ele vai discorrer aqui, muito boa também a definição dele, bem curtinha, as definições muito boas, eu sugiro também a leitura, aqui serve até para pregar, vocês fazerem um esboçozinho, é muito bom, isso aqui foi uma definição muito boa, bem curta, rapidinho, cada uma, bem boazinha. Aí ele diz assim, que as crianças raciocinam mal, mas sentem bem. Nesse sentido, ele fala assim, que as crianças raciocinam mal, mas sentem bem, é que elas podem até, na hora que você fala, elas podem até tentar explicar o que ela entendeu e não conseguir explicar, porque elas raciocinaram e não pegaram bem o que foi passado, mas elas sentem digamos que o fio da meada, elas sentem a ideia, elas sentem qual é o sentido daquilo. Elas podem não raciocinarem bem,
porque elas ainda não têm a maturidade suficiente para raciocinar num texto que um adulto que está compreendendo, está passando. Até porque a linguagem é diferente, né? Criança fala na linguagem de criança. Paulo, ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, né? Mas agora que sou homem, pensei em falar como homem. Então, na linguagem de criança, elas entendem. Um adulto falando, ela pode ter uma certa dificuldade, mas elas sentem que aquilo é o correto. Entendeu? E se for errado, ela sente também. Ela sente. Isso aqui eu fazer, não. Já aconteceu. Sei lá. Por exemplo, acontece muito questão de vergonha, né? Você pede a criança para fazer alguma coisa, no meio de um público, ela, não, eu vou não. Eu vou não. Porque ela já sente ali a vergonha. Né? Ela sente que pode dar errado. Ela sente que pode dar alguma coisa. Ela sente. O raciocínio dela pode ser diferente, mas o sentimento ela sente. Ela sente se dá ou não dá. Aí o ponto 3.4.5 é conhecer o seu próprio valor aos olhos de Deus. É muito importante passar isso aqui também. Conhecer o próprio valor aos olhos de Deus. O ser humano foi formado conforme um tipo divino. Deus criou a todos segundo sua espécie, numa forma típica dos mesmos. Entretanto, o ser humano foi formado segundo a imagem divina, né? O psicólogo e neurologista americano Howard Gardner, da Universidade de Harvard, no início da década de 1980, causou grande impacto na área educacional ao divulgar sua teoria das inteligências múltiplas. Veja que quem falou isso aqui foi um psicólogo e neurologista, né? O Howard Gardner, psicólogo e neurologista. Ele apresentou a sua teoria a respeito da inteligência, das inteligências múltiplas. O que nós chamamos, que ficou conhecido como o quociente de inteligência, que é o famoso QI, né? Aí sabe, né? QI, né? Tem até um teste, né? A gente tem na internet testes, né? Para testar o seu QI, né? Dá preguiça, né? É bem extensa. Curiosamente, eu vou testar meu QI para ver se pelo menos eu tenho. Depois eu saber o nível, né? Primeiro se tem, depois saber o nível. Eu fui olhar, é bem longo. Aí, não, tá bom, já chego. Eu estou conformado. Aí ele diz assim, isso aqui foi o Howard Gardner, psicólogo e neurologista. E ele apresentou a sua teoria a respeito do QI. E disse que era o mais aceito para avaliação de inteligência. Segundo Gardner, todos nascem com o potencial das várias inteligências. E aí, ele diz, a partir das relações com o ambiente e aspectos culturais, algumas são mais desenvolvidas, outras menos aprimoradas. E aí o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 1:9, ele vai discorrer a respeito disso. Ele diz que, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ele mostra que é possível nós, seres humanos, sermos dotados disso, vindo do alto, né? Inteligência espiritual. Conforme Celso Antunes, a descoberta admirável, apaixonante e reveladora para os pais é que a mente humana não abriga, como antes se pensava, uma única inteligência, né? Ou seja, uma única inteligência, não se abriga. E aí ele vai falar sobre as inteligências múltiplas, né? Pai do Senhor, tudo bom? Dá um pausa. Ó. Tudo bem? Aí, então, seguindo, né? A questão das inteligências múltiplas.
E aí, ele vai dizer que mais importante do que essa descoberta, né, no caso, é saber o que fazer para treinar e para acordar essas inteligências. Então, ele vai falar aqui a respeito de inteligências que podem ser despertadas, desenvolvidas, aprimoradas no ser humano. E isso ele está falando que lá do berço, lá da criança já. Então, quando criança, você já pode ir despertando nela, fomentando nela desenvolturas no campo da inteligência, e isso vai aprimorando para o campo da experiência, né, para que ela possa ser uma criança bem desenvolta. E isso a gente percebe que a igreja ela faz esse papel muito bem, né? E, por exemplo, a escola bíblica, né, ela traz ali, instigando as crianças a participarem de apresentações, decorando textos, mostrando na Bíblia, ensinando as histórias bíblicas. Então isso aí já vai instigando, isso é muito bom. Porém, não isenta a responsabilidade dos pais também instigarem e aprimorarem em casa. E isso serve até para a questão pedagoga, didática dos pais, né? Porque muitas das vezes a gente repreende uma criança quando ela está perguntando muito, né? Né? A gente repreende a criança, né? Quando está perguntando, pergunta uma vez, você vai lá, 2 vezes, já não quer dizer. A terceira, a dar um carão nela, né? A dar um grito já. Então, assim, não é bom. É bom conversar. Por que conversar? Explique para ela. É bem melhor. Eu uso um método que eu não sei qual é a classificação dele, mas eu uso em casa, que é o método do ensino. Eu acho muito mais viável e prudente eu ensinar, eu explicar, por mais que não seja coisa para criança, seja coisa de adulto, não é para criança, mas eu explicar e ela aprender ouvindo do pai, do que ela aprender ouvindo de fora. Pode falar. Eu já vi algo parecido com o que o irmão falou agora, que é no sentido de a criança ela deve aprender não porque o pai do ensino faça, mas o motivo por trás não faça, mesmo que seja difícil dela entender, mas a informação tem que ser passada. Por que ela não pode pegar na tomada? Porque dá choque, é uma resposta simples. Mas para outras respostas, outras coisas, não faz. Não, mas explica por quê. Por quê? Você vai entender, ela vai acrescentar na inteligência dela a informação. Isso. Ela vai também crescer conhecimento. E agregando no que o irmão falou, ela vai transmitir para outras crianças lá e dizer, ó, isso aqui não. Por quê? Porque dá choque, porque vai machucar, vai doer o dedo, entendeu? Ela vai explicar na linguagem dela. Isso eu já vi em casa, já. Então, é preferível. Por exemplo, alguns assuntos que a gente evita falar para os filhos, a escola passa. E ela passa de forma pervertida, né? Então é melhor você passar logo em casa, para ela já ir com a prévia, com base bíblica. Para depois, quando ela ouvir na escola, ela já vê assim, ela fica assim, com uma certa rejeição da escola. Não que a gente vá alienar nossos filhos, não é. É apenas orientar conforme a palavra de Deus. Entendeu? Então é nesse sentido, nós precisamos compreender que isso tudo aqui é uma construção de uma nova sociedade. O futuro da sociedade está onde? Nas crianças. Sim ou não? Sim, está nelas. Tá bom? Aí por isso que ele fala aqui nessa questão de treinar, tal, acordar, despertar essas... Nórdicos? 9 tipos? Eita. Esse professor é só um. Só um. Não tem mais um. Olha aí, que bom. Legal. Você grava de fora, você mesmo pensa, pessoal. Então, como você imagina o 3D, você imaginar uma peça, você consegue identificar a fauna fora, é outra inteligência. A de saber ler ou manipular números, já são
É outras duas inteligências. Legal. Boa, viu? Quiser acrescentar e botar aqui na lousa? Enquanto eu vou falando aqui, são 9, né? Pode botar. Bota só os nomes dela. Formação dos valores. Nós estamos nesse daí. Não. 9. Aí coloca assim, os 9 tipos de inteligência. Pronto. Que aí já vou passando aqui o parágrafo. Dando continuidade nesse parágrafo, diz assim, que das inteligências múltiplas de Gardner, a intrapessoal, ou seja, é uma delas, né? A intrapessoal, que nós já estamos aqui com o nosso amado irmão colocando na lousa os outros tipos, pode ser definida como a habilidade para ter acesso aos próprios sentimentos, aos próprios sonhos e ideias, para formular uma imagem precisa de si próprio. Ou seja, a intrapessoal é aquela que você vai trabalhar as habilidades para se autoconhecer, né? Seus sonhos, suas ideias, seus sentimentos. Quando você recebe a oportunidade, diga assim, se apresente. Aí você, bom, eu sou fulano de tal, não sei o que, isso aqui. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, entendeu? Eu sou assim, eu sou desse jeito. É a intrapessoal, né? E aí, ele diz que a habilidade para usar essa imagem pode funcionar de forma efetiva na solução de problemas pessoais e a inteligência da autoestima, da automotivação. Então, perceba que ela é boa até mesmo para resolução de problemas. Porque você vai estudar o campo no qual você se sente apto. E aí, vendo que aquele campo não dá, você já evita. Você já diz assim, não, aqui eu não consigo, meu limite é até aqui. Mas, para cá eu consigo. Eu vou até ali, porque você já se conhece. E aí você consegue resolver problemas e evitar problemas, né? Porque você está evitando andar no campo que você não domina. Claro que isso não pode servir também como um bloqueio para lhe impedir de avançar, né? Pelo contrário, você está sendo prudente. E ainda, na continuidade do raciocínio, ele diz que os efeitos, ele falou aqui da autoestima e da automotivação, e aí, oposto à autoestima, tem-se a baixa autoestima, que são destruidoras. Aí ele vai dizer alguns comportamentos de quem tem a baixa autoestima ou a baixa estima. O isolamento, a impotência, a ausência de curiosidade, a intolerância, a hipersensibilidade. Estas são algumas dos seus muitos efeitos. A baixa autoestima pode ser produzida principalmente por 2 fatores. E aí ele vai destacar aqui esses 2 fatores que são, uma é a falsa teologia, que desconsidera o alto valor do ser humano, a falsa teologia, que inclusive a gente vê na sociedade pequenos grupos, minorias que tentam desvalorizar ou descredibilizar o ser humano, uma classe, um tipo. Enquanto que a verdadeira teologia, ou seja, o ensino sobre Deus, o verdadeiro, ele é inclusivo. Ele não exclui ninguém. Pelo contrário, ele exclui o ato pecaminoso, mas o indivíduo não, né? A gente percebe que a teologia verdadeira, ela é inclusiva. O evangelho, ele é inclusivo. Ele tem espaço para as pessoas. E aí, esse é um fator. O segundo fator que vai traçar a respeito da baixa autoestima é pelo pecado, que nos traz o sentimento de culpa e decepção. E isso contribui para a nossa inferioridade e destrói nossa autoestima. Então, a baixa autoestima, ela pode ser produzida por esses 2 fatores. O primeiro é pela falsa teologia, aquela que isola as pessoas, aquela que entra no descrédito das pessoas, né? Elas tentam separar as pessoas, as classes.
E a outra é o pecado. O pecado ele faz isso também, gera esse sentimento de culpa. Aí nós falamos da baixa autoestima, agora no que tange a autoestima. A aquisição da autoestima, que consiste ali no amor, o amor próprio, o valor fundamental para a identidade individual, requer uma construção em bases sólidas. A autoestima vai sendo formada desde o momento em que o ser humano nasce, e é uma noção que o acompanha durante toda a sua vida. Quando nasce, cada pequeno ser está envolvido consigo, necessita tanto de alguém que lhe dedique cuidado, quanto necessita do ar que respira. Embora não entenda todo o cuidado que lhe dedicam, sua autoestima vai se desenvolvendo através dos cuidados que recebe. É aquele carinho que a pessoa recebe, né? Por exemplo, o bebê, quando nasce, aí os médicos, obstetra ali, a primeira coisa que ele faz é colocar o bebê para sentir o calor da mãe, né? Bota ali do ladinho, a mãe sente o calor do filho, o filho sente o calor da mãe, porque ele sai dali, tem uma temperatura interna, né, na bolsa. Na bolsa não, é na bolsa? Acho que é, né? Na bolsa, né? Não sei se é saco gestacional. É uma coisa assim, algo do tipo aí, né? Quem é da área. Mas enfim, lá dentro tem uma temperatura. A temperatura térmica lá é em torno de 33 graus. Né? É bem quente, né? É bem quente. Aí, e quando sai, sente aquele choque. Então, para ele é frio, né? Fora. Até porque hoje em dia as salas de parto são climatizadas, né? Então, né? Aí sente um choque, né? Sai de 33 graus para 20, para 18, né? Aí sente. Então, eles botam do lado da mãe para sentir o calor ali da mãe. E a mãe sentir também e vice-versa. Após isso, é feita a limpeza do bebê, né? Tenta tirar o que fica na garganta, os restos de parto e tudo, limpa. E depois leva para a mãe novamente. A mãe sentir ali, abraçar e ficar com o bebê. Aquele momento ali, o bebê sabe de alguma coisa? Não, né? Sabe de nada, né? Mas aquilo está servindo para ele. Como diz aqui. Mesmo não entendendo, mas os cuidados ele está recebendo. Né? Exato. Se cala, né? Sente, exatamente. Perfeito. Era assim? Começar a chorar. Exatamente. Então aqui nós falamos apenas de uma, da intrapessoal, né? E aqui falando de alguns efeitos da autoestima e da baixa autoestima. E aí, como nós falamos aqui apenas de uma, mas o Howard Gardner, ele fala das inteligências múltiplas, nosso irmão colocou aqui sobre os 9 tipos de inteligência. E aí ele mencionou sobre a linguística, lógico-matemática, espacial, físico-motora, musical, interpessoal, intrapessoal, que foi a que nós vimos, e naturalista e existencial. São duas, né? Naturalista e existencial. São muitas, né? São muitas. Legal. Essas são apenas do Howard Gardner, né? Ou são todas as que existem, né? Essa foi a pesquisa geral. A geral, perfeito. Tranquilo. Então, são muitos, viu? Nós vimos apenas um recorte. O que nós vimos foi só essa daqui, ó. Intrapessoal. Tem muito aí. Precisaria de mais aulas, né? Isso que eu tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas, Todas essas 9 aí. Qualquer dia os irmãos tentam fazer, é bom. Tem que ter tempo, né? Tempo, paciência, mas é bom. Só para testar. Então vamos avançar. Obrigado, tá, pela participação aqui, a cooperação aqui. Ainda na página 117, reconhecer a importância da sua liberdade de escolha. Aqui é onde pega até para os adultos agora, né? É para os adultos. Na formação do ser humano, Deus lhe deu livre-arbítrio, né? Ou seja,
o poder de escolha. Né? Aí, como o irmão falou, tem as consequências, né? Tem as consequências. Aí diz assim, que lá em João 7,17, ele vai discorrer a respeito desse livre-arbítrio. E diz assim, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus, ou se de fato de mim mesmo. Oi? Ou se falo, obrigado, viu? Ou se falo de mim mesmo. Né? A gente vai perceber que Jesus, ele colocava à prova o seu ensino, né? Botava à prova. Se vocês quiserem buscar, vocês vão descobrir se é de mim ou é de Deus. E ele deixou isso como livre, deixou livre para as pessoas, para os ouvintes, fazerem prova. Deixou livre. Ele não impôs, como até hoje ele não impõe. Ele apenas apresenta. Agora, uma coisa é certa. Uma vez que você ouviu falar, uma vez que você teve a oportunidade e rejeitou, arcará com as consequências. É ela que vai julgar, exatamente. Né? Acho muito lindo esse trocadilho de Jesus, né? Porque não é, ele diz, não sou eu que vos condeno, mas a palavra que eu vos prego, essa vos condenará. É a palavra que foi pregada. Então, um tolo poderia dizer assim, então é melhor nem ter ouvido, né? Tolo. Só que mesmo não ouvindo, não lhe isentará ou lhe salvará da condenação. Entendeu? Dá para entender? É aí que os críticos vão entrar. Eles dizem, então não existe o livre-arbítrio. Eles falam, né? Então não existe o livre-arbítrio. Eu só tenho duas escolhas. E das duas, basta eu negar uma. Negando uma, já estou na outra. Sem ter escolhido a outra. Né? Dá para entender? Mas calma. Calma aí. Porque assim, percebo que existe uma questão aí. Qual? É que eu estou incorrendo já na soteriologia. Eu estou muito assim, né? É melhor deixar para a soteriologia, né? É bom, mas tudo aqui é bom. Escolha o seu bom. Tudo aqui é bom. Cada um aqui tem um leque de coisas para falar, mas enfim. A questão é você entender que o livre-arbítrio é o momento em que Deus lhe dá a opção de sair, de ser resgatado, de salvar, entendeu? Porque condenado nós já estávamos, destinados ao inferno já andávamos. Quando ele vem e nos apresenta a oportunidade é para a gente sair de lá. Aí é a escolha. E escolher ficar é escolha sua. Entendeu? Escolher ficar é escolha sua. A oportunidade foi dada. Tipo assim, ei, o ônibus vai pegar fogo. Pula pela janela. Não, vou pular não. Vai ficar, não, eu quero sair, me salva, me ajuda. Pois vem, pula pela janela. Não. Me ajuda, abre a porta para me sair. Entendeu? Então assim, foi escolha dele ficar, né? Ah, mas pular pela janela é um risco, e ficar, né? Morrer também, né? É outro risco. Né? Então assim, é só para uma ilustração básica, né? Para a gente compreender. Então assim, o ficar também é uma escolha. Certo? Então a escolha foi dada. A opção de sair foi dada. Se escolheu ficar... Uma pessoa que argumenta dessa forma, que não, a gente não tem escolha, porque se a gente não escolher, a gente já vai ser condenado. Uhum. Então, sabe que de fato o ser humano foi criado para estar com Deus. Ele não foi criado para estar fora. Fora, exato. Então ele já está no caminho certo, mas por conta de mim, todos pecaram. Todos pecaram, exato. Isso. E aí, Deus está dando a oportunidade de voltar. Porque a pessoa que diz assim, ele não quer voltar. Não quer voltar. Porque ainda não entendeu
Ela quer uma terceira opção. Entendeu? Por exemplo, se tivesse céu, inferno e... vou botar aqui descanso eterno, sem ser no céu nem sem ser no inferno, no meio aqui, né, na estratosfera aqui, né? Descanso eterno aqui, ó. Todos, acho que 90% da humanidade escolheu o descanso eterno aqui. Entendeu? Nem ia querer céu e nem inferno. Ia querer o descanso eterno aqui, ó. Hã? Aqui, o mais fácil. Entendeu? É essa via que eles querem. Mas esquece que nós não somos donos do mundo, né? Existe um dono, alguém que estabeleceu tudo. E esse alguém é Deus, Deus que criou e estabeleceu. Ele que ditou as normas e ele que deu a oportunidade da gente sair. Se a gente quiser sair, ele diz, é só vir a mim. Vinde a mim. Né? Se não quiser sair, fica aí mesmo. Mas as consequências virão. Enfim, deixa lá para a soteriologia, que lá a gente amplia um pouco mais esses pontinhos assim. Aí aqui, ele vai dizer que o reconhecer a importância da sua liberdade de escolha, né? O livre-arbítrio. Aí ele diz assim, que a aceitação oferecida em Cristo depende da vontade humana de fazê-lo. Lewis Schaeffer diz que a vontade geralmente age movida ou influenciada pelo intelecto e pelas emoções. Ou seja, a vontade, o que é a vontade? Ela é o resultado do seu intelecto e das suas emoções. Uma comunicação do intelecto e as emoções. Aí vem a vontade. Não tem a pessoa que diz assim, eu estou com tanta vontade disso, estou morrendo de vontade, não sei o quê. Não é assim, né? Já ouviram isso, não? Quem já pensou isso, né? Ou já falou, né? Estou com vontade, estou com vontade de ir para tal canto. Ou, rapaz, estou com vontade de comer isso. Chega, eu estou sentindo o cheiro já. Né? Não tem assim? As vontades, estou com vontade. Você já parou para pensar de onde vem essa vontade, né? Vontade, como assim a vontade? Aí ele está dizendo que a vontade, ela é a junção do resultado do seu intelecto com a emoção. A emoção, ela é aquela que ela é impulsiva, né? Aliás, ela é impulsiva. E aí o intelecto é ele que vai projetar. E a emoção, ela vai impulsionar. E aí vai despertar em você a vontade. Só que tanto o intelecto quanto a emoção, elas devem ser domadas, devem ser controladas. E controladas por quem? Pelo Espírito Santo. Se você não tiver relacionamento com o Espírito Santo, aí o nosso âmago, o nosso psique, né, o intelecto, ele vai estar vulnerável à voz de influências de terceiros, alheias. E essas vozes são, a maioria das vezes, maligna, né? São malignas. E aí elas vão induzir você, convencer você, no seu intelecto, de que você precisa de tal coisa. Por que que a pessoa que bebe bebida alcoólica, ela não consegue parar assim facilmente? Por que que o que fuma não consegue parar facilmente? Por que que o usuário de droga não consegue parar facilmente? Por que que o homicida não consegue parar facilmente? Por que que o ladrão não consegue parar facilmente? Né? Porque dentro dele vem a vontade. Uma certa feita eu estava fazendo compras numa feira, e aí quando eu passei perto de um rapaz, aí ele disse assim, vontade de matar um. Desse jeito, cara, na feira, né? Vontade de matar um, tô me coçando. Desse jeito. Aí eu estava repreendido, em nome de Jesus. Né? Aí eu estava com um panfleto no bolso, aí eu entreguei para ele. Ele recebeu e saiu assim. Mas dizendo, vontade, né? Eu fiquei pensando, de onde é essa vontade, né? Nós também temos vontade.
Tem gente que tem vontade de bater no outro, de matar o outro, dá vontade de matar esse. Tem gente boa que tem essas vontades. E tem gente mal que tem essa vontade. Tudo é vontade. De onde vem, né? É a influência. A influência de terceiro, por exemplo. O que é influenciado pelo Espírito. Espírito de Deus. Espírito Santo. Na hora que vier essa influência maligna, o Espírito Santo já vai lhe dar a propriedade para repreender. Entendeu? Para repreender. Repreenda logo. Na hora que vier o pensamento maligno, aquele pensamento mal, aquela coisa assim, que você sabe que não agrada a Deus, o Espírito Santo já vai lhe impulsionar. Para você, no seu intelecto, já repreender. Está repreendido em nome de Jesus. Os pensamentos mal, aquelas coisas que não agradam a Deus, né? Os desejos, as vontades. Entende? Todo mundo tem vontade, então não tem. Né? Não tem vontade? Todo mundo tem. Não tem esse que não tem a vontade. Então você precisa entender de onde vem essa vontade. E aí ele vai dizer aqui que nenhuma vontade humana é livre em sentido absoluto, pois sobre os não regenerados, aqueles que não aceitaram Jesus, disse que Satanás está operando neles, ou dando-lhes energia. Efésios 2, 2. Enquanto que dos regenerados, ou seja, os cristãos, se diz que Deus lhes dá energia para o querer realizar segundo a sua boa vontade. Olha aí. Filipenses 2,13. Dá para entender? Existem as influências. Ele está dizendo que nenhuma vontade é livre em sentido absoluto. Não vem sozinha de nós. Ela é envolvida, ela é o resultado do intelecto com a emoção. E aí vem. E às vezes, ela vem oriunda da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne ou da soberba da vida. Entendeu? Às vezes vem daquilo que você viu, não é seu, não é para você, mas aí ó, você viu. Depois que vê o intelecto projeta, a emoção gera, aí vem a vontade. Ah, como eu queria. Ah, se fosse para mim. Ah, se fosse comigo. Ah, se não sei o quê. Entendeu? Aí vem fomentando. Dá para entender isso, não? Isso aqui daria pano para manga para um bocado de coisa, mas a gente tem que avançar, né? Vamos avançar. Mas deu para compreender já, né? Não vou me estender nos exemplos, não. Deu para entender? Hã? Deu, né? De fato, a capacidade de vir a crer é algo inerente a todo ser humano. Eu estou na página 118, tá? De fato, a capacidade de vir a crer é algo inerente a todo ser humano, contanto que queiram fazê-lo. Mas poderá ter uma influência divina ou satânica. Por sua própria vontade, o ser humano pode querer seguir aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, e Deus confere poder para tal. Ou querer seguir a Satanás, tendo total liberdade para isso. Embora nenhum ser humano possa vir a Cristo, a menos que Deus se achegue a ele. Aqui entra naquela questão lá, viu que estava falando? É aqui que entra aquela questãozinha lá. A menos que Deus chegue a ele. Deus se achegou a nós na cruz. João 12, 34. O mandamento de Deus é Atos 17, 30. Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E aí, ele diz, é verdade que se, por um lado, o ser humano é livre para decidir, por outro lado, Deus também é soberano. E esses dois elementos não constituem um paradoxo. Pelo contrário, contribuem para a salvação do indivíduo. Então percebam que, se de um lado, o ser humano ele é livre para decidir se ele quer ou não, do outro lado, Deus é soberano. Soberano para quê? E aí ele vai dizer que, do outro lado, Deus ele é soberano para constituir ou para possibilitar aquilo o qual o ser humano está desejando.
Percebam que lá em Gênesis 6, Deus diz assim, ó, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, né? Ou seja, uma contenda, né? Estava uma disputa. O homem querendo e Deus... Então, assim, a gente percebe que existe ali uma batalha. E a gente vai ver lá no Romanos 1, acho que é do 34 em diante, ele vai dizer que Deus entregou. Né? Deus entregou para as suas próprias paixões ou concupiscências, da perversão, da imoralidade. O homem trocando a sua natureza, a mulher também, né? Ou seja, isso aí foi o quê? Ele querendo, aí estava a luta, e aí Deus foi e entregou. Aí quando entrega, eles desandam, né? Desandam. E aí depois que desandam, ainda vai dizer assim, como Deus iria pode ser contra um negócio tão bom desse? Entendeu? Bom em qual sentido, né? Bom na carne. Para Deus, o que é bom na carne pode não ser bom para o espírito, que geralmente não é, né? A maioria das vezes não é. A maioria das vezes o que é bom para o espírito, a carne reclama. E o que é bom para a carne, o espírito se queixa, né? Fica triste. Então, ou você agrada a carne, ou agrada o espírito, né? Mas aí Paulo vai fazer o meio termo, ele diz, quer comamos, quer bebamos, faça-se tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, né? É o meio termo aí. A vontade da carne, eu não sei se foi Jesus, ou foi Mateus que falou, que diz que vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, né? Aí ele diz, vigiai e orai para não cair em tentação. Ou seja, cair em tentação é vontade de quem? Do espírito ou da carne? Da carne, né? Da carne, né? Não é do espírito não, o espírito não está nem aí para negócio de tentação, é da carne. Mas, aí ele diz, fez açaí, né? Deus abençoe, viu? Muito obrigado, Pai do Senhor. Aí ele diz, mas o espírito está pronto, a carne é que é fraca. E aí um pregador vai dizer o quê, né? Ele diz que aproveita que a carne é fraca e vence ela, né? Aproveita que ela já está fraquinha, bota o pé em cima e fortalece o espírito, né? É boa, né? É uma saída. Mas, se a gente for analisar, tudo vai partir das nossas decisões. A gente decide. E aqui ele vai dizer que, para nossa decisão, Deus ele é soberano para possibilitar aquilo. Seja para o bem ou para o mal. A gente vê em Romanos 1 sendo para o mal. O ser humano quer porque quer, Deus não vai. Vai-se embora, né? E se o ser humano não quiser, e ele quiser Cristo, Deus também vai permitir. Não vai se esconder, né? Deus vai se achegar a ele. Lá em Tiago, ele até usa aqui Tiago também, né? Usou também Tiago aqui, ó. Tiago 4, versículo 8, ele diz assim, ó. Nessa tradução que ele usou aqui. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará perto de vocês. Né? Ele vai dizer assim, eu gosto mais da corrigida, ele vai dizer assim, que achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Né? Limpe as mãos, ó pecadores, e vós de duplo ânimo, né? Purificar o vosso coração. Na corrigida, né? Aí nessa tradução dele aqui, ele fala diferente. Mas percebam que o livre-arbítrio, ele está, sim, inserido e distribuído, otorgado para a humanidade, e que nós temos esse direito de escolher servir a Deus ou não, né? Sendo que precisamos estar cientes de que, seja qual for a nossa escolha, virão consequências. Consequências que, se a gente escolher certo, seguir a Deus, não serão consequências, serão gratificações, né? Serão bem-aventuranças, seguir a Ele.
Claro que essas bem-aventuranças também elas não estão diretamente relacionadas ao mundo físico, mundo material, carnal. Não, pode ser o contrário, né? São bem-aventuranças espirituais. Não é assim? Então vamos aqui. Ainda nesse sentido, ele vai dizer que a salvação estabelecida por Deus ao ser humano e a consequente vida eterna se realiza sem nenhum conflito entre a soberania de Deus e a livre escolha do pecador. Antes, ambas se harmonizam no ato salvífico. E, no entanto, é de importância vital viver o que se ensina. A experiência da exigência de Deus é colocada aos poucos no coração da criança, e a essa experiência construirá na adolescência e na vida adulta. O quê? A sua cosmovisão. A criança entende mais claramente o que seus pais querem ensiná-la, observando seus exemplos cotidianos, do que os seus sermões. Então, os pais ensinam, a criança ela escuta, mas elas vão assimilar melhor quando elas veem eles vivendo, né? Não é assim? O pastor Pedro ele gosta muito de falar sobre as palavras. As palavras encantam, mas o testemunho arrasta a multidão. Né? É assim? Mais ou menos isso. As palavras convencem, acho que é assim, as palavras convencem, mas o testemunho arrasta a multidão. Né? É algo parecido também. Mas é nesse sentido, porque o testemunho vale mais do que as palavras. Eu gosto muito de falar nesse sentido aqui, viu? Eu gosto de parafrasear e dizer assim, que o testemunho fala muito mais alto do que as nossas palavras. É o que eu parafraseio dessa forma. Que o nosso testemunho fala muito mais alto do que as nossas palavras. Por exemplo, eu posso muito bem aqui passar 2, 3 horas falando de amor, de perdão, de bom comportamento, boa conduta, né? Mas ao terminar aqui, chegar na calçada ali, eu destratar alguém, eu agir diferente daquilo que eu ensinei, o que é que vai ficar na sua mente? O que eu falei ou o que você viu? Exemplar do que se diz exatamente. Porque o seu testemunho não é só a pessoa que está vendo. Isso. Você está falando diretamente para uma pessoa, aquela pessoa que está ouvindo, né? Mas o seu testemunho está muitas pessoas, exatamente. Está todo mundo em volta, né? O nosso testemunho é em casa, começa em casa. Aí se estende para a igreja é bom demais, porque na igreja todo mundo aqui é propósito só, né? Adorar, glorificar, é bom demais. Aqui é mais difícil da gente avaliar a pessoa, porque aqui é só um momento. E é um momento onde a pessoa vem com vontade de adorar. Mas lá fora, ela mostra quem ela é, né? E aí ela mostra quem ela é no trabalho, na faculdade, dentro do ônibus, no metrô, no trânsito. No trânsito é que é mesmo, rapaz. No trânsito, o trânsito... o trânsito... quer conhecer um crente é no trânsito, né? É complicado, Era eu lembro da igreja dele, né? Ele chamou um colega e o cara correria e chegou no sinal. Ele parou, né? Ele ficou do lado do celular e parou, aí abriu o sinal. Aí ele estava só dominando. O sinal ia mexer ali, recebeu tanto que o sinal já para ele. Aí ele disse, o sinal abriu, aí ele saiu. Se o sinal vai entrar na próxima, o carro de trás também, o sinal vai entrar. Aí ele disse que encontrou para um colega, o outro também. O outro rei da igreja, aí passou lá no seu igreja. É o senhor.
É complicado, e é desafiador, né? Porque todos nós somos sujeitos, né? O trânsito bota à prova o crente, viu? Bota à prova mesmo. Enfim, Deus abençoe que não nos avalie pelo trânsito. A pessoa se a trombeta tocar na hora que você estiver no trânsito. De trás fique. É um direito do pedestre e é um dever do condutor, né? Nós somos responsáveis da escola, sim, né? Uhum. Maiores são responsáveis pelo menor. É isso mesmo. Eu lembro disso aí também, acredito. Eu tenho categoria A e B. Caminhão, ônibus. Aí eu aprendi isso aí também, que o maior, o condutor maior, o veículo de porte maior, ele é responsável pelo veículo de porte menor. E assim sucessivamente. E todos são responsáveis pelo pedestre. Né? Todos. Então vamos aqui. A criança entende mais claramente o que seus pais querem ensiná-la, observando seus exemplos cotidianos, do que nos seus sermões. Conforme Clara Feldman e Márcio Lúcio de Miranda, a incoerência dos adultos que, na presença da criança, se comportam de uma maneira diferente daquilo que dizem, isto é, faz uma coisa e falam outra, levam-nas a confusas e a ficar confusas e acreditar que tinham visto errado. Ou seja, a criança fica confusa, ela fica pensando, será que eu vi errado? Será que alguma coisa não está batendo, né? Que falou assim e fez assim, e aí? Né? Eu tenho o meu em casa, ele pergunta logo, ele chega e, papai, eu não entendo. Eu não entendo. Aí ele vai falar, né? Meu tio falou assim, 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 mas depois fez assim, assim, assim. Aí eu fiquei pensando. Edina, ele pequeno, né? Eu fiquei pensando. Aí eu, não, tá errado. Tá errado, siga assim. Aí, tá bom então. Aí ele vai dizer aqui que essas incoerências, aos poucos, atrofiam os olhos e a habilidade natural de se observar das crianças. Aí tem que ir, né? Deus abençoe, viu? Hoje eu vou tentar terminar no horário, mas eu acho que a gente vai ter outra aula mesmo, viu? Vai ter outra. Exatamente, né? Deus abençoe, Pai do Senhor. É exatamente isso. Inclusive, os fariseus exigiam uma coisa e faziam outra. Aí Jesus falava, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Foi daí que veio, entendeu? Porque eles ensinavam realmente. Os fariseus, eles eram doutores da lei. Eles conheciam, só que eles não viviam. E aí, de que adianta, né? De que adianta eu conhecer, ser um pregador, um pastor, um presbítero, seja o que for, e pregar no altar, faça assim, a igreja tem que ser assim, você tem que ser assim, está escrito assim, Deus ama desse jeito e tal. E lá fora me comportar totalmente diferente do que eu ensinei. Qual é a credibilidade, a moral, a propriedade que vai ter? Nenhuma, não? Nenhuma. É por isso que existem muitos afastados, frustrados. Tem muita gente afastada e frustrada. Muita gente mesmo. Pouca não. E sempre elas vão falar de algum comportamento de alguém. Sempre. Foi alguém que fez não sei o quê, que eu não concordava com esse comportamento, que fulano tal falou isso, não sei o quê. Tá certo que são desculpas, né? Porque a gente não pode se basear ou tomar por parâmetro o mau comportamento de outro. Nós temos um parâmetro. Quem é o nosso parâmetro? Cristo. Ponto. Se o meu parâmetro é Cristo, por que eu vou deixar me influenciar pela má conduta de outra pessoa que é humana igual a mim? Não faz sentido, entendeu? Uma vez no evangelismo,
Isso aqui, deixa para me contar quando estiver no modo evangelismo, é melhor, né? Que senão eu misturo muitas coisas. Então vamos avançar aqui. Dá para entender essa questão da hipocrisia. A gente chama de hipocrisia, né? Isso aí é hipocrisia. Exigir uma coisa e viver outra. E isso a gente fala, mas pega para nós, entendeu? É eu, é você, é a igreja, é todos nós. Nós temos esse dever, né? Avançando. Base bíblica para a capacitação dos pais na criação dos filhos, né? Então, a base bíblica. Nós precisamos entender que tudo que os pais fizerem ou viverem, eles precisam já se policiar para que a vida deles esteja pautada na palavra, né? Tem que estar pautado na palavra. Eu vou botar aqui, ó. Os pais têm responsabilidade eclesiásticas. A base bíblica aqui, ó, 3.2, a base bíblica para a capacitação dos pais, tá vendo? Na página 119. Aí ele vai falar que a família é considerada uma instituição importante, né? Tá vendo? Aí ele diz assim: todavia, a família tem cada vez mais se desvinculado dessa função primordial. Aí ele diz: os pais têm responsabilizado as instituições eclesiais a tarefa espiritual, as creches e escolas a tarefa intelectual, isto é, do aprendizado secular. Quanto ao desenvolvimento físico, social e estético, deixam completamente por conta do acaso. Esses valores formam a base para o comportamento do ser humano. As Sagradas Escrituras falam do crescimento de Jesus, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Também temos aqui a sabedoria, crescimento mental e intelectual, né? Em sua humanidade, Jesus se sujeitou ao aprendizado. A criança nasce ignorando muitos fatos, sem saber discernir o bem do mal, o certo do errado, aquilo que faz bem e o que faz mal. Ela precisa no lar, ou seja, em casa, de uma instrução formativa e de um padrão integrado de conhecimento que forme a base para a interpretação de experiências vivenciais. Então ela precisa, em casa, adquirir essa experiência. Se a gente deixar para ela adquirir experiência lá fora, ela pode vir alienada. Ela pode vir com vícios lá de fora. E aí para tirar, demora. É por isso que os pais não podem deixar apenas que a criança aprenda na escola e não conferir o que ela aprendeu na escola. É muito importante conferir. É muito importante acompanhar. Mas é corrido, eu não tenho tempo. Alguns pais não sabem ler, não entendem nada. Mas ainda que não saiba ler, não entende nada, peça para o filho ler. Pede para ele: o que você viu hoje na escola? Sim, cadê seu caderno? Vamos ver, cadê o livro? Qual foi a página do livro? Vamos olhar. O que é isso aqui? Me explica. O que foi que você viu? O que passou lá? Qual foi a tarefa de casa? Qual é? Entendeu? Meia hora você faz isso. Meia hora. Não passa muito tempo, não. Então dá para tirar meia hora do tempo, não dá? Por mais corrido que seja, por mais que chegou tarde, por mais... dá para tirar meia hora. Mas assim que eu chego, já corro para ir para o culto. Quando chegar do culto, faz. Aham. Isso. Aí acaba que, né? Porque muita coisa, porque vai querer ou não, Deus que vai para ela. Também com o mundo cristão, né? Faz. E ainda tem os anúncios, né? As propagandas que ficam atrapalhando. Por mais que ela esteja ali concentrada vendo o que é para ela ver, vem os anúncios, as propagandas que às vezes são indecentes, são maliciosas, entendeu? Aí, enfim, é por isso que a entrega de um celular para uma criança foi um erro. Ou uma atitude precoce, né? Precoce. Mas, enfim, é o que muitos têm usado, inclusive para distrair a criança, para a criança acalmar. Porque se não der, não se cala.
porque se não der, ela vai ficar chorando com meus ouvidos, eu não vou entender nada, eu vou nem para a igreja, porque se eu for para a igreja vai ficar chorando, entendeu? Fica assim, essas desculpas. Mas, na era digital que nós já estamos na era digital, já passou a moderna, a pós-moderna, a industrial já passou, foi tudo, e estamos na digital, né? Na digital. E aí, na era digital que nós estamos, é quase inevitável não ter um aparelho eletrônico, né? Não ter, quase inevitável. Mas é possível você ter controle, entendeu? Ter controle. Por exemplo, você pode controlar o tempo de tela, pode controlar os acessos, bloquear os pop-ups, bloquear um monte de coisa, dá para fazer. Ah, mas eu não sei fazer, procura um técnico e faz. Procura alguém e ensina. No próprio YouTube ensina, né? Lá é só pesquisar, né? Tem vídeo para tudo lá, ensinando tudo. Então, como bloquear a tela do meu filho, como bloquear os pop-ups, como bloquear, não sei, como controlar, como acompanhar, tem tudo lá. Tem aplicativo que faz, tem tudo. Então dá para fazer, assim, já que estamos na era digital, é quase inevitável você deixar seu filho sem as telas, então dê, mas monitore, né? Fazendo assim, pronto, não tem problema. Estatura, aqui ele está falando a respeito do crescimento de Jesus, que Jesus ele crescia, né, na graça, vai falar aqui, ó, que sabedoria, estatura e graça. E aí ele vai discorrer. Na sabedoria, Jesus crescia mental e intelectual. Na estatura, Jesus crescia fisicamente. Lá em 1 Coríntios 6, 19, ele vai falar, parafraseando aqui, dizendo que por ele habitar no ser humano, não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. E nosso corpo deve mostrar essa característica, né? Que ele fala a respeito do Espírito Santo, né? No contexto judaico-cristão. O corpo do ser humano é a habitação do Espírito Santo. E por ele habitar no ser humano, não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. E nosso corpo deve mostrar essa característica. E Jesus também crescia na graça. E a graça vai dizer que é crescimento espiritual na graça diante de Deus. Então, esse crescimento espiritual na graça diante de Deus, ele vai dizer que a graça é um atributo inseparável de Deus. Ela é a generosidade e magnanimidade de Deus para com o ser humano pecador. A vida cristã, em sua totalidade, está contida na graça, que é abundante e suficiente para toda necessidade e situação do ser humano. E também, Jesus ele crescia no ambiente social, né? No mundo social que ele estava inserido, ele crescia diante dos homens. Também, junto a esse aspecto da base bíblica, nós vemos aqui no 3.3, na página 120, sobre o ensino com amor. E aí ele vai falar aqui que na Universidade de São Paulo, a Jerusa Vieira Gomes, ela é responsável pelo que o conhecimento e a socialização primárias sejam os valores legados pela família através dos vínculos de afetividade e respeito. E diz que na socialização primária, são interiorizadas normas e valores e as formas de relacionamento. Então, na socialização primária, qual? É aquela inicial lá, né? A do começo, a dos pequeninos, que antigamente chamava de jardim, né? Hoje em dia, eu não sei se é primeiro, não me lembro mais como é agora, primeiro, segundo ano, até chegar à alfabetização, acho que é assim. Mas era a alfabetização é o primeiro ano, né? Eu não sei, é o maternalzinho, pequeno.
Aquele pequenininho, né? Na primeira infância. É o primeiro ano, né? E aí, vai dizer que na socialização primária são interiorizadas normas e valores e as formas de relacionamento. Essa interiorização de normas e valores somente se efetivará no relacionamento amoroso. Os pais não devem amar seus filhos somente com o amor-sentimento, mas com o amor-dever. Leonardo Boff cita a posição de Francisco de Assis na relação do amor fraterno. Aí ele vai citar aqui, eu não vou ler a citação de Francisco de Assis, mas está no material, página 120 até a 121. Tá? E aí, avançando ainda, vai dizer sobre a família na página 122, a família como centro formador da espiritualidade. Então, perceba que a nossa família, ela é o centro aonde Deus outorgou e encheu, dotou de conhecimento bíblico, no nosso caso cristão, e espiritualidade. Então, é lá na nossa família, é dentro dela que a criança, ela já vai ser formada no seu âmbito espiritual. Ela vai entender que ela é uma pessoa, ela é uma criança, ela tem a família, mas acima dela e acima da família, acima dos pais, tem Deus. E ela precisa se relacionar com Deus. É por isso que nós ensinamos os filhos a orar. E na oração a gente diz, papai do céu. Né? Tem o papai da terra, mas tem o papai do céu. Entendeu? Então, nesse contexto, aí vai mostrar que é lá na família. Quando a gente passa isso para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os sobrinhos, para os primos, para as criancinhas que estão ali em volta, ou para os maiorzinhos mesmo, esses maiores, eles às vezes não têm um lar cristão, mas conhecem a gente, então a gente tem esse papel de passar para ele. Quando a gente passa, a gente está formando ali e cumprindo o nosso dever como base espiritual e formando nele esse sentimento de relacionamento e dependência de Deus. Ainda que no lar que ele está inserido, que ele vive, não tenha esse ambiente, mas a partir dele pode começar. A partir dele. Ele pode ser o primeiro. É o que nós chamamos de a coluna da casa. Não tem nessa? A gente fala essa linguagem? A coluna da casa? Essa coluna é o quê? Espiritual. É só ele que é crente na casa. Não tem? Quando o adolescente aceita Jesus, que os pais não são, aí a gente entende que ele é o quê? A coluna da casa. A coluna em termos de quê? De oração. Ele é a luz lá dentro. Ele é o canal pelo qual Deus vai entrar na casa dele. Entendeu? Então, esse aqui é o que ele vai falar aqui. A família como centro formador da espiritualidade, né? Tá certo? E assim a gente encerra aqui. Esse aqui foi só o capítulo 3. Vai ter, viu? Isso tudo aqui era para ter sido do trabalho. Era. É extenso, né? Isso tudo aqui é para ser do trabalho. Que é exatamente essa parte aqui, ó. A formação dos valores morais no lar. Mas, na próxima aula, a gente vai falar sobre os pilares que sustentam a família cristã e a harmonia nos lares. Tá? Na próxima aula. Tá bom? Fechou? Alguma dúvida? Tá tranquilo? A irmã pode só dar se ligar, por favor. Próxima aula, página 125.